Olá pessoal, vim fazer esse vídeo para a gente esclarecer semana a semana, né, o que a gente viu, quais são os tópicos principais que a gente viu no curso e tentar esclarecer, né, não houveram muitas dúvidas que vocês enviaram especificamente sobre algum tópico, então eu vou tentar ser breve, falar um pouquinho sobre cada tópico que a gente viu, né? A gente começou com a primeira semana com conceitos de automação e automação de processos industriais. Na segunda semana, né, a gente viu funções lógicas e programação de equipamentos industriais. Na terceira semana, sistemas automatizados de transporte. Na quarta semana, linhas automatizadas de produção. Na quinta semana nossa, sistemas flexíveis de manufatura. Na sexta semana, robótica, sistemas e subsistemas automatizados. E na sétima semana, a manufatura integrada por computador, sistemas CAD/CAM. Então vou tentar falar um pouquinho sobre cada tema, né, sobre cada semana, o que é importante, o que precisa ser verificado agora, se ficou alguma dúvida, né? Na primeira semana é uma semana bem introdutória, né, fala sobre os conceitos de automação industrial. O principal enfoque dessa semana é que vocês conseguiram identificar as revoluções industriais, né? O que foi a primeira revolução industrial, a segunda revolução, a terceira e a quarta revolução industrial, que a gente chama de indústria 4.0. Então é interessante que vocês saibam definir principalmente quais são os principais tópicos que definem cada época, né? Qual é a época da revolução baseada em transistor, qual é a época da evolução baseada em máquina a vapor, quais são os principais conceitos de cada item das revoluções industriais. Além disso, né, saber dos elementos básicos que compõem uma automação industrial, quais são os níveis de segurança de uma automação, né? E eu acho que é isso, da primeira semana bem conceitual, bem teórico, né? Na segunda semana a gente viu as funções lógicas. Então nessa semana nós aprendemos a identificar, né, as grandezas, né, digitais e analógicas. Então acho que é interessante que vocês saibam agora definir o que é uma entrada digital, o que é uma saída digital principalmente. Pensar sempre que a gente tem que montar aquela tabela verdade para conseguir montar nossas expressões lógicas antes do diagrama de contatos, né? Lembrando sempre que a tabela verdade ela é baseada, a quantidade de linhas baseada no expoente de base 2. Então se eu tenho uma entrada digital, eu só tenho duas condições para essa entrada, 0 ou 1, é uma lógica booleana. Se eu tenho duas entradas digitais, 2 elevado a 2 dá 4, então eu tenho 4 condições, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Então prestar bastante atenção nesse sentido, quantas são as entradas, quantas são as saídas, para saber definir quantas linhas tem a tabela verdade e conseguir enxergar a lógica, né, de acionamento da saída ou saídas nesses casos, né? Na semana 3, que a gente viu os sistemas automatizados de transporte, a gente falou um pouquinho sobre os AGVs, os veículos autoguiados e como se calcular esses veículos, né? Então a gente tem a nossa taxa de entrega e a nossa taxa que é necessitada pela empresa, quanto que a empresa quer, né, que a gente atenda. Lembrando principalmente que a gente tem o nosso tempo disponível para calcular os sistemas de transporte, que a gente usou a sigla AT, né, em inglês de tempo disponível. E essa grandeza, na verdade, é uma grandeza que dá em minutos por hora, né? Ou seja, quantos minutos eu tenho disponíveis em uma hora. Então envolve uma equação que é 60 vezes o fator de tráfego, que vai influenciar, dependendo do que tem dentro da empresa, se pessoas passam na frente do sistema de transporte, se eu tenho obstáculos na empresa. Vai entrar a eficiência do condutor, que no caso da AGV não tem. Cuidado nas nossas avaliações, né? Se for um veículo autoguiado do tipo AGV, se ele é autoguiado não tem condutor. Então a gente sempre vai considerar a eficiência do condutor como sendo 100%. Ou na equação a gente coloca o valor 1, né? E a disponibilidade, né? A disponibilidade do equipamento está vinculado ao tempo médio de reparo ou ao tempo médio entre falhas. Então, quando é veículo autoguiado, normalmente a disponibilidade é uma porcentagem que relaciona quanto tempo esse carro anda em relação a quanto tempo ele deveria andar. Normalmente, quando são elétricos, eu vou perder de disponibilidade de tempo para carregar a bateria. Se esses carros forem a gás, por exemplo, empilhadeiras, para trocar o botijão de gás, então tem que tomar esses certos cuidados, não é? E na hora de calcular a carga de trabalho, né, a gente tem que tomar
alguns certos cuidados com as unidades, né? Lembrar sempre que os tempos de processo a gente costuma colocar em minutos, então tomem cuidado com unidade, né? Colocar em segundos, colocar em horas, tentem deixar sempre na mesma unidade para não se confundir, cometer enganos, como que eu posso explicar, né? Que vai prejudicar em muito o resultado final da prova, mas que não deixa de ser uma distração, né? Porque as provas podem ter aí ocasiões em que as unidades estão em tempos diferentes, tá? Então tomem cuidado com isso daí. Na semana 4 a gente viu as linhas automatizadas de produção, né? E aí a gente tem na linha de produção um principal conceito fundamental. Se eu tenho um produto a ser fabricado que vai passar por várias máquinas, várias etapas, o meu tempo de ciclo é sempre definido pela máquina gargalo. Então não adianta eu ter 1000 máquinas. Eu não vou somar as 1000, não vou multiplicar as 1000, não vou fazer nada disso. Eu vou me preocupar com qual máquina é mais lenta. A partir do momento que você descobrir qual máquina é a mais lenta, basta somar o tempo de ciclo dessa máquina com o tempo de transporte do material entre uma máquina e outra, né? Na equação a gente chamou de TR como tempo de transporte e o tempo do gargalo como um tempo máximo operacional. Então tenho lá 20 máquinas, encontre o tempo da máquina mais lenta, some esse tempo ao tempo de transporte, de se movimentar a carga de uma máquina para outra e acabou. Esse é o tempo de ciclo, não é? E o tempo de produção? O tempo de produção tem uma característica interessante aí nessa parte, que é o tempo de ciclo mais o tempo que as máquinas podem ficar paradas em caso de quebra. Porque se está em linha, a máquina 2 precisa da peça da máquina 1, a máquina 3 precisa da 2. Então vai entrar lá um termo que é FTD. O F é a frequência de falhas das máquinas, da linha inteira, né? E o TD é o tempo de demora, que a gente chama de tempo de demora, mas na verdade pode ser considerado como o tempo médio para reparo, ou o MTTR, tá? Então no tempo de produção a gente tem que pegar o tempo de ciclo, que seria o ideal, e somar com a frequência de parada da linha multiplicada pelo tempo de demora de voltar a funcionar cada máquina quando ela está parada, né? Lembrando que essa frequência de paradas ela é a somatória de todas as probabilidades de quebra de cada máquina. Então, se cada máquina tiver uma probabilidade de quebra diferente, a gente chama de P minúsculo, de probabilidade. Então, eu tenho que somar todas essas probabilidades. Agora, se todas as máquinas tiverem probabilidades de quebras iguais, basta multiplicar pela quantidade de máquinas na linha. Então, é uma equação bem simples. E a partir do momento que a gente achou o tempo de produção, né, o tempo de ciclo mais aquela proporção de tempo que as máquinas podem ficar quebradas, basta inverter isso que eu vou achar a taxa de produção, né? 1 sobre o tempo de produção é taxa de produção. Só que o tempo de produção é dado em minutos, então a gente costuma usar como taxa de produção 60 sobre o tempo de produção. Por que o 60? Para transformar para hora, né? Porque a taxa de produção vai ser quantas peças eu consigo produzir em uma hora. Isso é fundamental da semana 4. Na semana 5, nos sistemas flexíveis de manufatura, né, mais conhecidos como FMS, o modelo que eu apresentei para vocês é um modelo bem básico do livro, né, que é um modelo baseado em gargalo. Então, no modelo baseado em gargalo, o que a gente tem que achar? São várias estações de trabalho, vocês têm que se preocupar em achar a carga de trabalho, aquela unidade WL. Acha a carga de trabalho de todas as máquinas, de todas as estações, perdão. E a partir disso, divida pelo número de estações. Por exemplo, uma estação de torneamento, eu tenho lá 4 tornos. Então eu vou pegar a minha carga de trabalho e dividir por 4, porque essa estação inteira é composta por 4 máquinas. Tudo bem? A partir do momento que vocês calcularam a carga de trabalho WL, dividiu pelo número de servidores de cada estação, vocês sabem qual é o gargalo. E esse gargalo é que vai definir toda a taxa de produção do sistema FMS, né? Lembrando que o que vocês vão encontrar do gargalo é um tempo de ciclo e basta inverter esse tempo, né? 60 sobre esse tempo ou 1 sobre esse tempo para dar em minutos. Vai ter a taxa de produção e como são várias estações de trabalho fazendo o mesmo produto em conjunto, cada um tem a sua porcentagem. Por exemplo, estação 1 tem 30%, estação 2 60%. Então basta multiplicar por essa porcentagem que a gente consegue achar a taxa de trabalho de cada estação, tá?
Outro item importante, que em FMS é interessante saber quais são os layouts, quais são os tipos de layout, e em cada condição eu posso usar cada layout. Tá? No item 6, né, na nossa sexta semana de aula, que foi sobre robótica, é importante que vocês conheçam o que? A cinemática dos robôs, principalmente, né? O que é um robô PPP, o que é um robô RRR, né? Lembrando que P é de eixo prismático, um eixo que só se movimenta em linha. E a cinemática R é um eixo rotacional, ele só faz movimentos de rotação. E aí dentro dessas características a gente classifica os robôs por essas letras, né? Um robô PPP é um robô cartesiano, ele tem um P, que é um eixo prismático em X, o outro P em Y, o outro P em Z, então ele se move em X, Y, Z de forma linear. Tá? Além disso, né, da classificação cinemática, é importante que vocês saibam que os movimentos de robô principais são movimentos lineares, circulares e do tipo joint, né? E saber identificar basicamente programas. Eu passei para vocês alguns exemplos de programa que faziam soldas em figuras geométricas, né? Onde a gente tinha numa linha de programação 6 parâmetros. Os 3 parâmetros eram a movimentação no eixo X, Y, Z. E os últimos 3 parâmetros eram as rotações de cada eixo, né? E eu deixei para vocês vários exercícios lá, mostrando modelos de programa. Então é interessante que vocês consigam pelo menos identificar no X, no Y e no Z qual é a quantidade de movimento dentro de cada programa, para saber que movimento que esse robô está fazendo, tá? Isso é interessante que vocês saibam. E finalmente na manufatura integrada por computador, que acabou agora, né, a nossa 7ª semana, é uma semana também bem conceitual, que é uma semana que fala sobre o que é um sistema CAD, né? Saber o que é um sistema CAD, que na verdade é a incorporação de um software para fazer um desenho de uma peça, o sistema CAM em si, que é pegar esse sistema em CAD, o desenho da peça, e transformar num código de máquina, né? E o sistema CAI, que já seria um sistema de engenharia, mostrei no vídeo da semana 7 para vocês também um sistema de engenharia reversa. Então é uma semana bem conceitual. Eu propus um software, né, para vocês verem pelo menos durante esse curso, né, como transformar um desenho em um código G de máquina, né, que é um código universal para usinagem, e propus que vocês escrevessem o nome Univesp para tentar criar o programa de código G para usinar aquilo em alto relevo. Então a 7ª semana é uma semana bem conceitual também. Estudem os tópicos que eu deixei para vocês sobre o que são os sistemas CAD, o que são os sistemas CAM, né? Quais os principais conceitos de cada um e o que tem dentro de cada item, assim como vocês vão fazer na semana 1. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Eu acho que o conteúdo é bem vasto, né? Espero que vocês tenham conseguido aproveitar bastante. Eu acho que ficou bem legal esse conteúdo para a carreira de vocês, né? Tentei colocar a minha experiência. Sei que os nossos vídeos são curtos, não dá para falar tudo que eu gostaria de falar para vocês, mas estou aqui, espero que vocês tenham gostado do curso, tenham aproveitado, né? E que eu posso desejar a vocês muito sucesso na próxima semana. Queria salientar que alguns me perguntaram via e-mail se pode usar calculadora. Pode levar calculadora para a prova, tá? Mas tem que ser uma calculadora do tipo simples, não pode ser aquelas calculadoras alfanuméricas programáveis. Então vocês podem levar calculadora, mas se atentem a levar um modelo que não seja programável, tudo bem? E estou à disposição, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, entrem em contato com os tutores, eles entram em contato comigo, tudo bem? Então é isso, muito obrigado por tudo, tá? Um abraço e sucesso!